O Saul Goodman é o personagem mais inteligente de Breaking Bad, porque ele conseguiu ganhar muito dinheiro sem correr nenhum risco. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos ver por que o Saul Goodman é o personagem mais inteligente de Breaking Bad e vamos ver também vários momentos que provam que o Saul é mais inteligente que todo mundo. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a gente já percebe a genialidade do Saul desde a sua primeira aparição. O Saul aparece pela primeira vez em Breaking Bad no episódio Better Call Saul, que é o episódio 8 lá da segunda temporada. E esse episódio aqui começa com o Badger sendo preso vendendo cristal para um policial disfarçado. E quando a polícia percebe que ele estava vendendo a metanfetamina azul, que é a marca registrada do Heisenberg, eles ficam em cima pro Badger dedurar a verdadeira identidade dele. Eles falam que se o Badger entregar o Heisenberg, eles vão soltar ele. Então, no momento que o Badger foi preso, toda a operação do Walt tá prestes a desmoronar. Estou lascado. Então o Walt vai até o Saul porque, segundo Jesse, ele é o melhor advogado que ele pode contratar. O Saul é a única pessoa que pode resolver a situação do Badger. Até porque o Saul não é um advogado criminal, ele é um advogado criminoso. É sério, quando a coisa fica feia, você não quer qualquer advogado criminal, tá? Você quer um advogado criminoso. Então o Walt vai até o escritório do Saul e finge ser tio do Badger. E aí o Walt fala pro Saul que ele quer resolver a situação do sobrinho dele sem que ele seja preso e sem que ele precise dedurar o Heisenberg. Então o Saul diz pra ele que não existe nada que ele possa fazer nessas condições e que o Badger vai ser preso e que ele vai sofrer demais na prisão porque ele é todo bonitinho. Essa cena é engraçada. Opção A, Brandon aceita o acordo. Opção B, Brandon vai para a penitenciária e ganha um alargamento de reto inteiramente de graça. Mas no momento que o Saul diz que não pode resolver a situação do Badger, o Walt oferece $10 mil pra ele. Mas o Saul não aceita, o que é engraçado, porque anteriormente o Jesse disse que ele fazia de tudo por dinheiro. $10 mil. E aqui a gente já pode perceber que o Saul é muito inteligente, porque é meio suspeito um cara chegar lá no escritório dele, oferecer grana pra ele resolver a situação de alguém, então ele não aceita porque aquilo tudo é meio esquisito, e como ele não conhecia o Walt, ele não confiava nele. Suspeito. Então desde o início a gente vai perceber o seguinte, o Saul é um cara muito ganancioso, faz de tudo por dinheiro, mas ele é um cara extremamente cauteloso e evita ao máximo correr risco. Ele gosta muito de ganhar grana, mas ele quer fazer isso sem precisar se arriscar muito, mesmo que ele ganhe pouco, ele prefere ganhar pouco sem correr muito risco. Então, como o Saul disse que não poderia resolver a situação do Badger, o Jesse e o Walt decidem sequestrar ele e meio que obrigar ele a resolver a situação do Badger. Mas já nesse sequestro que a gente percebe como que o Saul é esperto, como que o Saul é inteligente. Porque em primeiro momento ele fala, cara, não faz sentido vocês estarem me ameaçando, não faz sentido vocês estarem falando que vão me matar caso eu não resolva a situação do Badger. Vocês deveriam estar pensando em matar ele, porque se o mosquito te enche o saco, você não mata o advogado dele, você mata o mosquito. Olha só, raciocina comigo. Se o mosquito tá te incomodando, se ele te pica na bunda, você não vai atrás do advogado do mosquito. Você pega o mata-moscas. Então nesse momento o Saul também percebe que aquele cara que sequestrou ele é o mesmo tio do Badger que tinha ido falar com ele de manhã. E aí o Saul já se levanta, pede pro Walt e pro Jesse tirarem a máscara, que ele já sacou tudo e que sim, ele pode resolver toda aquela situação pra ele. E anteriormente ele não aceitou os $10 mil porque ele não confiava no Walt. Então o Saul é um cara extremamente esperto porque ele não quis correr risco de pegar grana de um cara que ele não confiava. E ele também foi inteligente o suficiente pra perceber que aquele cara que tinha sequestrado ele era aquele mesmo tio do Badger que tinha ido falar com ele lá naquele mesmo dia. E aí depois disso o Saul diz que pode resolver a situação do Badger. Sr. Mayhew, reconheça sua tosse. Pode tirar a máscara e tomar um ar. Ele explica pro Walt e pro Jesse que a pessoa que os policiais mais querem é o Heisenberg e que pra soltar o Badger é muito simples, só basta entregar o Heisenberg e nesse momento ele tem a ideia deles entregarem o Heisenberg falso. E nesse momento ele diz que conhece um cara que pode fingir ser o Heisenberg e que pode ser preso no lugar do Walt numa boa e esse cara é o Jimmy Dentro e Fora. É muito simples, por um valor o Jimmy Dentro e Fora vai ser preso no lugar do Walt. E o Walt, que tava morrendo de medo de ser preso, aceita aquilo numa boa e dá a grana do Saul. E aqui a gente conhece outra característica genial do Saul, que é ele sempre pega uma porcentagem. Conhecido como Jimmy Dentro e Fora. Por um valor, Jimmy vai pra cadeia por vocês. De propósito?
O cara vai em cana de propósito. Então, nesse momento onde ele fez a ligação entre o Walt e Jimmy dentro e fora, ele foi lá e pegou a sua porcentagem, colocou o dinheiro no bolso, sem precisar fazer muito esforço e sem precisar correr muito risco. Todo mundo feliz e tudo vai custar 80.500 gramas do seu melhor cristal. 80 mil dólares por 8 anos da vida dele. Ele ganha 30, 50 são pra mim. Você fica com 50. Por quê? Por facilitar, ué. Vocês ainda podem... Badger na fila da comida. Porque vamos comparar aqui, o Walt ganhava muito dinheiro, sim, só que ele precisava correr muito risco, tanto de ser preso quanto de ser morto, precisava cozinhar cristal, precisava vender cristal, então ele corria muito risco, mas ganhava muito dinheiro. Mas já o Sol era inteligente ao ponto de não correr muito risco, não precisar se esforçar muito, mas mesmo assim ganhar muita grana, porque ele sempre tirava as suas porcentagens em cima de tudo que ele fazia junto com o Jesse e com o Walt. E aí, graças à genialidade e inteligência do Sol, ele consegue acertar tudo, o Badger é solto, a polícia fica feliz achando que prendeu o Heisenberg e nesse momento o Walt e o Jesse tão tranquilo, não estão correndo nenhum risco e a polícia tá alegre, porque eles acham que conseguiram prender o cara mais perigoso, o cara que eles mais procuravam, que é o Heisenberg. Ufa. E aqui a gente conhece o Saul Goodman, um cara que faz de tudo por dinheiro. Isso aqui tudo que eu contei acontece lá no primeiro episódio onde o Sol aparece. Desde esse momento a gente já percebe que ele é um cara esperto, que ele é um cara inteligente e que sempre tem umas ideias geniais para resolver uns problemas que pareciam impossíveis de serem resolvidos. E outra característica do Sol que a gente consegue perceber aqui nesse primeiro episódio é que ele sempre pega uma porcentagem das coisas, ele sempre ganha um dinheirinho ali fácil, sem correr muito risco, sem precisar se esforçar. Ele não precisa cozinhar droga, ele não precisa vender droga, ele não precisa correr risco nenhum, mas mesmo assim ele ganha muita grana, ele sempre tira a porcentagem dele. Eu gosto de dinheiro. E a próxima vez que a gente percebe a genialidade do Sol é quando ele ajuda o Jesse a comprar sua casa. E aqui, mais uma vez, a gente vai ver o Sol tendo uma ideia que nenhuma outra pessoa teria, provando assim que ele é um cara absurdamente inteligente. Depois que os pais do Jesse expulsam ele de casa e colocam a casa que ele morava à venda, o Jesse decide que quer comprar aquela casa. Mas ele quer comprar bem abaixo do preço, então ele decide pedir a ajuda do Sol. É melhor chamar o Sol! Então o Sol vai negociar com os pais do Jesse, diz que tem um comprador anônimo disposto a comprar aquela casa, só que ele oferece um valor muito abaixo que os pais do Jesse não aceitam. Se nós negociarmos por 400, então poderemos fechar o acordo. E no momento que eles dizem que não vão vender a casa pelaquele preço que o Sol tá oferecendo... 400 mil dólares? O que é isso, uma piada? Não, é minha oferta. Mas isso é menos do que a metade. E vale a pena mencionar que eles não sabiam que esse comprador anônimo era o Jesse. Desse momento que eles falaram que não iam vender por esse preço, o Sol dá a cartada genial dele. Porque o Sol diz pra eles que eles não mencionaram em lugar nenhum, em nenhum documento sobre a venda da casa, que lá no porão já tinha tido um laboratório de metanfetamina. Vamos, Eu não querido. sei, eu achei que podia pechinchar depois de saber do laboratório de drogas. Aquele que ficava no porão. Eu revisei a sua declaração de estado da casa e não vi menção alguma do laboratório. E o fato deles não terem mencionado isso em lugar nenhum é um crime. Alguns chamariam essa atitude de crime de ocultação de provas. Porque pra quem não lembra, lá no final da primeira temporada, quando o trailer não funciona, o Walt e o Jesse precisam cozinhar cristal lá no porão da casa do Jesse, naquele mesmo lugar que eles tinham mantido o Crazy 8 preso. Então, como o Jesse sabia disso, até porque ele participou daquele cozimento de cristal, ele falou isso pro Sol, e o Sol utilizou essa informação pra meio que chantagear os pais do Jesse e meio que obrigarem ele a vender a casa pelo valor que eles estavam pagando, até porque o Sol fala, cara, isso que vocês fizeram de esconder essa informação é um crime, se isso for a público, vocês estão muito lascados. Então eles pensam, ou a gente vende a casa muito abaixo do valor que a gente quer, ou a gente vai ser preso, então é melhor a gente vender, e eles vendem a casa sem saber que aquele comprador anônimo era o Jesse. Jesse, essa não é uma boa hora. Jesse, a casa foi vendida. Os novos donos chegarão a qualquer momento. Aonde você pensa que vai? Vou entrar. Fui eu que comprei.
E aqui, novamente, o Sol sendo esperto, sendo inteligente e fazendo outra coisa que ele sempre faz, que é entendendo as coisas, entendendo como as coisas funcionam e jogando conforme essas regras. Então, anteriormente, com a parada do Badger, o que ele entendeu de toda aquela situação? Que a polícia queria prender o Heisenberg, então ele teve a ideia de entregar o Heisenberg. E aqui foi a mesma coisa, porque como ele entendia das leis, ele entendia das coisas, ele sabia que aquilo que os pais do Jesse fizeram de ocultar aquela informação do laboratório e do cozimento de cristal que tinha tido no porão, aquilo era um crime, então ele usou isso para fazer eles venderem a casa. Então outra característica que mostra que o Sol é um cara esperto, é inteligente, é isso, ele entende as leis, ele entende as coisas e usa essas leis a favor dele. E obviamente eu não preciso nem falar que ele pegou uma porcentagem, ele pegou uma grana do Jesse por ele ter ajudado ele a comprar a casa mais barato. Isso aqui é um fato, é uma característica do Sol, sempre ó, pegar a porcentagenzinha dele. Tá tendo uma movimentação aqui de 100 mil, o Sol vai pegar aqui uns 4%. Tá tendo outra movimentação aqui, ó, o Sol vai pegar aqui a parte dele. O Sol é um cara esperto, não precisa correr muito risco, não ganha muito dinheiro igual os grandes criminosos. Claro que não, mas ele também não corre tanto risco igual eles correm. Olá, eu gosto de dinheiro. Lá pra metade da segunda temporada, o Walt e o Jesse têm muita metanfetamina, só que eles não conseguem vender. E o Walt tava querendo continuar vendendo seu cristal pela rua, utilizando vários traficantes, igual ele tava fazendo, só que aquilo era muito arriscado e aquilo não dava muita grana. Então o Sol percebe isso, o Sol percebe que se o Walt continuar vendendo cristal dessa forma, muito provavelmente algum dos traficantes vai ser preso e ele vai entregar o Walt e toda a operação vai desmoronar, ou até pior, o Walt pode até acabar sendo morto numa disputa de território. Então o Sol percebe que se caso o Walt e o Jesse forem presos, ele vai parar de ganhar muita grana em cima das porcentagens que ele pega. Vocês são péssimos vendendo cristal. Eu não sei como é que vocês chegaram tão longe. Então o Sol, que é um cara extremamente inteligente, decide intervir nisso daí tudo, decide entrar no meio dessa situação, evitar que o Walt e o Jesse sejam presos ou mortos, continuem vendendo muito cristal para ele poder continuar pegando a sua porcentagem. Você conhece alguém assim? Digamos que eu conheço um cara que conhece um cara que conhece outro cara. Então o Sol utiliza aqui todos os seus contatos para fazer o Walt conhecer o Gus, eles fecharem um acordo onde eles vão ganhar muita grana e obviamente o Sol vai pegar a sua porcentagem. E aqui tem outro detalhe que mostra que o Sol é um cara extremamente esperto, que é o seguinte, ele tem muitos contatos, ele conhece muita gente e como ele conhece várias pessoas do mundo do crime, várias pessoas que estão envolvidas aí nesse mundo de coisas erradas, cara, ele tem pessoas para solucionar vários problemas. Ele sempre vai ter uma pessoa para solucionar os problemas que vão aparecendo. Então, ele tinha o Jimmy dentro e fora para ser preso no lugar do Walt. Ele conhecia o Mike para limpar a casa do Jesse quando a Jane morreu. E aqui ele conhecia um cara que conhecia outro cara, que conhecia o Gus, que era o maior distribuidor de cristal de toda aquela região, e que ele pôde fazer um acordo entre o Walt e Gus para os dois ganharem muito dinheiro e, obviamente, ó, ele pegar a porcentagem dele, obviamente, ele pegar os 4%, os 10% dele ali e continuar ganhando muita grana, até porque o Sol é inteligente ao ponto de saber que se o Walt continuasse vendendo cristal pela rua, ou ele seria preso, ou ele seria morto. E, obviamente, se eles parassem de ganhar grana, o Sol também pararia. Então, cara, o Sol é muito esperto e mesmo sem correr muito risco, ele ganha muita grana. E graças ao Saul Goodman, o Walt conhece o Gus Fring e eles fecham um acordo milionário. E aqui é o seguinte, o Gus Fring sempre correu o risco de ser um distribuidor de drogas, ele sempre tem o risco de ser descoberto, da polícia descobrir e prender ele, e o Walt também corre risco porque ele vai lá e cozinha cristal, produz metanfetamina, se envolve nesse mundo errado, mas já o Sol não. Ele consegue ganhar dinheiro desse acordo entre o Walt e Gus sem correr risco, porque ele pega a porcentagem dele por ele ter feito a ligação entre o Walt e Gus. Então aqui, genial, cara, a forma que o Sol sempre fica ali comendo pelas beiradas, sem correr risco, bem tranquilo, sem ganhar muita grana, mas também ganhando bastante dinheiro, sem ter muita preocupação, sem fazer muito esforço e sem correr nenhum risco. É genial, cara, definitivamente o Sol é muito esperto. Isso, ele é esperto, ele é esperto. E como anteriormente o Walt queria vender cristal pelas ruas, cara, mesmo que desse tudo certo, ele conseguisse vender, ele ganharia pouca grana e o Sol não pegaria a porcentagem dele disso daí. Mas já com o Gus, cara, o Walt ganharia muito mais dinheiro, correria muito menos riscos e o Sol pegaria, ó, comeria esse bolo pelas beiradas.
E o próximo momento de genialidade do Sol é com a lavagem de dinheiro. O Sol era esperto o suficiente para saber que em algum momento a Receita descobriria as movimentações financeiras absurdas do Walt e do Jesse. E obviamente, caso eles fossem presos, eles parariam de ganhar dinheiro e o Sol pararia de ganhar suas porcentagens. Então ele começa a insistir pro Walt e pro Jesse arrumarem uma forma deles lavarem dinheiro. Ele queria que o Jesse comprasse um salão de manicure porque aquele é o lugar perfeito para lavar dinheiro, porque tem muito fluxo de gente, entra muita grana, então o Jesse pegaria o dinheiro que ele ganha vendendo substâncias, cometendo crimes, colocaria junto com a grana que ele ganharia no salão de manicure e todo aquele dinheiro se tornaria um dinheiro limpo. Esse é o salão de manicure, certo? Eu pego seu dinheiro sujo e o coloco no fluxo de caixa limpo do salão. Sua grana suja de droga foi transformada em renda limpa e tributável, levada até você por um ótimo investimento em um negócio em expansão. Então a Receita não desconfiaria, o Jesse não seria preso, o Sol continuaria ganhando as suas porcentagens. Eu sou criminoso, cara. E se quiser continuar sendo um criminoso e não se transformar num condenado, você deveria crescer e ouvir seu advogado. E obviamente, caso o Jesse comprasse esse salão de manicure, como era o Sol que estava ajudando ele, ele pegaria 17% daquela compra. Assim você leva seus 5%. Não, são 17%. E o Sol queria ajudar muito eles, porque ele sabia que quanto mais tempo eles ficassem livres, mais dinheiro eles continuariam ganhando e ele, consequentemente, comendo pelas beiradas, pegando as suas porcentagens. Ele realmente queria que o Walt e o Jesse ficassem seguros. Então, quando o Walt decide que quer comprar aquele lava-rápido que ele trabalhava lá no início da primeira temporada, é o Sol que ajuda ele. O primeiro passo é o que chamamos de lavagem de dinheiro. Eu pego o seu dinheiro, representado por, digamos, essas jujubas. Querido, eu sou contadora, então eu sei bem o que é lavagem de dinheiro. Nossa, você fica mais bonita a cada segundo. Talarico, raspa a canela. Porque o Sol sabia que se o Walt comprasse o lava-rápido e usasse ele pra lavar dinheiro, muito provavelmente ele jamais teria problemas com a Receita. Trabalhei aqui por 4 anos. Passando ser ilustrando, era isso? Com todo respeito, eu não concordo. Portanto, meu voto é não. É uma história melhor do que o seu laser tag. Faz muito mais sentido se eu investir aqui. Se estiver comprometido, qualquer história dará certo. Uma vez eu convenci uma mulher de que era Kevin Costner e deu certo. E o Sol ainda ajuda o Walt a comprar aquele lava-rápido num valor muito abaixo do mercado. Porque o Sol manda o seu assistente, o Cub, ir falar com o Bogdan, que é o dono daquele lava-rápido, e o Cub vai até lá, fala que o Bogdan estava descartando as paradas de uma forma errada, que ele estava prejudicando o meio ambiente e que provavelmente em breve ele teria que pagar uma multa absurda. Fechar meu negócio. Que leis eu violei? Que leis? Várias. Exatamente. Quais leis eu violei? Peraí, dá um minuto. A Lei de Risco de Desperdício do Novo México de 1978, seção 74, capítulo 4, parte 13... O infrator pode ser multado em mais de $5.000 por dia sempre que a violação ocorrer. E como o Bogdan realmente achou que aquele cara era um fiscal ambiental, ele ficou com medo e decidiu vender o lava-rápido pro Walt. E num valor bem abaixo do que ele estava querendo, igual aconteceu lá com a casa do Jesse. E aqui, o Sol ajudou tanto o Walt a conseguir comprar o lava-rápido num valor bem abaixo, quanto a conseguir uma boa forma de lavar o seu dinheiro. E obviamente o Sol ia continuar pegando as suas porcentagens. Vai se danar, Bogdan. Ok? Eu disse, vai se danar você e sua sobrancelha. E agora vamos pular lá pro final de Breaking Bad, aonde o Hank tava morto, o Jesse tava sendo escravizado, toda a família do Walt ficou contra ele e o Walt já tava sendo caçado pela polícia. E também, né, o Gus já tinha morrido, o Mike já tinha morrido, então o Sol percebeu que também ia dar merda pra ele. Então o Sol decidiu que precisava meter o pé, que precisava desaparecer antes que desse ruim pra ele. E lembra que anteriormente eu disse que o Sol sempre conhecia várias pessoas que poderiam resolver os seus problemas? Aqui ele conhecia um cara chamado Ed, que é um cara que você dá um dinheiro pra ele, ele te dá uma nova identidade, ele te leva pra uma nova casa, num lugar que nunca vão te encontrar. Olha, só pra saber, pode comprar seu passe. Isso seria um último recurso, mas se você precisa se proteger mesmo, desapareça.
Então o Saul percebeu que era questão de tempo até dar merda pra ele também. Ele ligou pro Ed e o Ed ajudou ele a desaparecer, a sumir pelo mundo. E fica bem claro que o Saul já conhecia esse Ed há muito tempo, porque como eu disse, o Saul era um cara esperto que sempre deixava tudo no jeito para as possíveis merdas que poderiam acontecer. Só aquele homem de quem nós falamos antes, sabe? Aquela pessoa que você disse que podia desaparecer comigo, me dar uma vida nova e assegurar que nunca seríamos encontrados. Sim. Agora Tá bom, eu já entendi. Olha, mas isso não tem volta, hein? Vai ter um CPF novo, nova identidade, não vai poder falar com ninguém, nem com amigo, nem com parente, nem com o Papa. Não vai falar com ninguém nunca mais. Legal. Mas isso aqui é uma empresa que fabrica aspiradores. Ué, o que você esperava? Sumiço Expresso do Raja? Nem sei o nome do cara. Então ele já deixou esse Ed ali no esquema, já deixou o contato dele salvo, porque ele também sabia que a qualquer momento ia dar merda. O Saul era um cara inteligente o suficiente pra saber que em algum momento toda a operação do Walt cairia, então pra isso ele tinha o contato do Ed e no momento que ele achou, cara, tô lascado, tô ferrado, vamos me prender, ele ligou pro Ed antes que desse merda e desapareceu. O Saul já tinha planejado toda uma rota de fuga antes de dar merda, porque quando a merda acontecesse, ia ser fácil pra ele conseguir sumir e desaparecer. Então lá em Breaking Bad, a última vez que a gente vê o Saul é nesse momento que ele tá lá junto com o Walt, só aguardando o Ed levar eles embora. Óbvio, chegou aí depois Better Call Saul, acrescentou mais coisa pra história, mas como nesse vídeo eu tô focando em Breaking Bad, vamos imaginar que depois que Breaking Bad acabou, o Saul sumiu, ficou livre, foi ser feliz e não foi preso. E pô, não tem nem discussão de que o Saul é o cara mais inteligente de Breaking Bad. Então, Walt morreu, Mike morreu, Gus morreu, mas o Saul sobreviveu. E durante as temporadas de Breaking Bad, ele nunca sofreu, ele nunca passou por um grande sofrimento. Então, por exemplo, o Jesse, lá no final ele foi escravizado, ele apanhou, mataram a namoradinha dele, e ele também perdeu a Jane, perdeu o combo, então ele se lascou muito, mas já o Saul não. Ele nunca sofreu, ele nunca se ferrou em Breaking Bad, e no momento que ele achou que ia dar merda, ele foi lá, meteu o pé e sumiu. Sumiu! Outro ponto que mostra que o Saul é um cara extremamente inteligente. Ele sempre teve uma boa rede de contatos. Ele sempre conhecia a pessoa certa para resolver todos os possíveis problemas que ele pudesse ter. E eu nem preciso nem falar na parte da porcentagem dele, que ele ganhava muita grana sem precisar se arriscar. Então ele conhecia o Walt e ele conhecia o Jimmy dentro e fora. Ele fazia os dois se conectarem, ele acertava as coisas entre os dois e pegava a porcentagem dele sem correr muito risco. Não precisava matar ninguém igual o Mike fazia, não precisava cozinhar cristal igual o Walt fazia, não precisava vender droga igual o Gus fazia, mas mesmo assim ele ganhava muita grana. Obviamente, todos os outros ganhavam muito mais grana que ele, mas também corriam mais risco. Já o Saul não, ficava ali na dele, tranquilinho, numa vida mansa, o dia todo ali no escritório, gravando seus comerciais, não corria muito risco, vivia uma vidinha mansa e ganhava muito dinheiro e ainda sobreviveu e foi preso. A gente sabe que o Saul foi preso, pegou um tempinho ali de prisão, mas ele conseguiu sobreviver, diferente da maioria. E tem outra, o Saul consegue encontrar opções, consegue solucionar problemas de uma forma que ninguém mais conseguiria solucionar. Ele vê uma oportunidade ali, ele vê algo diferenciado para sair de uma situação que outra pessoa não veria. E o Saul também é absurdamente inteligente ao ponto de entender do sistema e como as coisas funcionam. Então a polícia quer prender o Heisenberg, a polícia quer que o Badger entregue o Heisenberg, cara, vamos entregar o outro Heisenberg e eles vão ficar felizes. Os pais do Jesse querem vender a casa, mas eles deram um mole ali, eles deixaram uma brechinha pro Saul entrar, conseguir chantagear eles e comprar a casa bem mais barato. É só o Saul que consegue perceber esses detalhes e resolver essa parada. E o Saul também deixou toda a sua rota de fuga programada, tudo o que ele precisava fazer caso desse merda, porque ele sabia que em algum momento ia dar merda, então ele deixou o contato do Ed ali salvo, sabendo que se ele precisasse, quando ele precisasse, ele desapareceria e conseguiria ficar livre. Ele também foi um dos únicos que conseguiu entrar no mundo do crime, ganhar dinheiro de forma ilegal e sobreviver, porque a grande maioria das pessoas morreu. Então vamos lá, Walt, Gus, Mike, Gale, o Jesse sobreviveu? Sobreviveu, mas ele sofreu pra caramba. Mas vamos continuar. Todd morreu, a galera do Tio Jack morreu, todo mundo que se envolveu no mundo do crime, ganhou dinheiro no mundo do crime, correu muito risco, acabou morto. Mas o Saul sobreviveu. E outro ponto aqui sobre o Saul é que ele é definitivamente o personagem mais engraçado de Breaking Bad e o meu favorito. Cara, praticamente todas as aparições, todas as conversas que tinham do Saul com o Walt, do Saul com o Jesse eram engraçados, cara. O Saul era fenomenal, é um personagem muito bom.
Agiu como se fosse o primeiro a passar por isso. Eu peguei a minha segunda esposa transando com meu padrasto. Tá certo? O mundo é cruel, Walt. E não tem nem discussão sobre isso dele ser um personagem bom, até porque ele foi o único que ganhou uma série própria derivada de Breaking Bad. O Saul Goodman ganhou a série Better Call Saul pra mostrar toda a sua trajetória e pra mostrar também o que aconteceu com ele depois que Breaking Bad acabou. Então não tem nem o que discutir, o Saul é o melhor personagem de Breaking Bad. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu também vou te convidar pra assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu produzi com muito amor, com muito carinho e com muita qualidade. Então é isso, se você assistiu o vídeo até aqui, valeu pessoal, um grande abraço e falou!